Himmel, o herói de mentira. Quando escutamos a história de Susanne Frieden, de maneira geral, achamos o Himmel o grande herói da profecia. Vemos ele como o grande vitorioso, aquele que derrotou o rei demônio. Porém, quando acompanhamos a obra, descobrimos algo em particular que é muito interessante, que é a espada do herói. A espada do herói era um item que se mantinha preso e quando chegasse o herói de verdade, ela seria removida daquele lugar. Para todos que acompanham a obra, quando vimos aquilo, veio pequenas dúvidas na nossa cabeça. Se a espada tá aí, por que ela não esteve com Himmel? É o que a obra quer dizer. Ele era um herói de mentira, porém com verdadeiros sonhos. Sonhos reais. E isso é muito interessante, porque é um tapa na cara sobre as histórias que seguem padrões de pessoas escolhidas. Como o Himmel disse, eu não seria o escolhido, porém eu faria o que eu quero fazer. Porque, no fim das contas, realmente importa se ele era o escolhido para fazer algo. E não importa se ele realmente foi lá e fez. Isso encaixa para você. Você realmente precisa ser o melhor naquilo. Você precisa seguir padrões que muitas pessoas escolhem como espirituais, ou até mesmo de números, que é normal. Muitas pessoas têm hábitos a escolher coisas a partir de tendências pessoais, como cores, algo do tipo. Porém, antes de viver na certeza do não, do que na dúvida do talvez, a vida é feita de riscos. Então, arrisque. Não é errado você querer viver algo que não é o seu comum, você querer evitar. É normal você ter medo de não ser o escolhido para algo específico. Essa questão de pensar que às vezes não fomos feitos para isso, que existem pessoas melhores, existem tantos talentos no mundo, porém, se essa pessoa não fizer, do que adianta o talento que ela tem? E se você fizer, mesmo sem o talento, você não acha que vai ser um pouco mais interessante? Temos muito medo de realmente ir atrás de algo, porém depois perceber que talvez não fosse para nós. O momento em que você parar de correr atrás do que você quer, você começa a ver o que você realmente precisa. Então, quando você deixa de sonhar algo e aquilo continua martelando na sua cabeça, significa que talvez valha a pena continuar. Mesmo que você não seja o melhor, mesmo que você não tenha uma habilidade social a isso, você pode se dedicar se você realmente tiver um verdadeiro sonho. Muitas vezes o caminho mais claro nem sempre é o mais brilhante. Às vezes é aquele para o qual seu espírito continua apontando, mesmo em silêncio. Então, no fim, não importa se você não é o escolhido, se você não é o melhor, se você não tem a melhor genética, se você não tem o melhor desenvolvimento, se você não tem a melhor família para aquilo. Se o seu sonho for real, vá. Não fique pensando se você foi o escolhido ou não. No fim das contas, o destino tá nas suas mãos. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: você não pode voltar pro passado, porém você pode ir pro futuro. Isso é meio óbvio, porém, se você pensar um pouco mais sobre, você consegue ver que isso é um fato. Estamos presos ao que já fomos no passado, porém, você já tentou pensar como seria seu futuro se você realmente se esforçasse para ser o escolhido? A questão é que aqueles que procuram ser escolhidos, eles não procuram justamente isso. Eles procuram a validação do mundo, eles procuram a validação das pessoas. Porém, me diz, por que buscar a validação no mesmo mundo que crucificou um homem perfeito? E infelizmente as coisas são assim. Porque no fim das contas, pense que você não é capaz. Porque as pessoas disseram, ou porque você acredita nisso? Por favor, me fala, no que você acredita? Você ainda pode sonhar bastante. Então, antes seja um falso herói, porém com verdadeiros sonhos, do que um herói que não cumpre o que realmente um herói faria.